Olá, querido amigo, querida amiga. Algumas coisas nesses dias, elas são de extrema necessidade e importância. Álcool gel, fundamental nesses dias. E além do álcool gel também, nós precisamos usar o sabão ou sabonete. E claro, aí nós precisamos também água para poder então higienizar as nossas mãos. São algumas medidas que nós precisamos tomar para pelo menos nos prevenir do coronavírus. São essas recomendações. Evitar também aglomeração, evitar, se caso você estiver aí com um dos sintomas também de sair por aí e ter muito cuidado de maneira bem especial com crianças e também com pessoas idosas. E é tão interessante quando nós falamos sobre essas prevenções, o uso do álcool gel, o uso do sabão ou do sabonete, a base de muita água, nós então são medidas que, que nós tomamos para prevenir a proliferação desse vírus que está assustando pessoas do mundo inteiro, não é apenas de uma localidade. E é tão interessante, querido amigo, querida amiga, que a palavra de Deus ela nos diz que em nós existe um vírus. Sim, em nós existe o vírus denominado pecado. É isso mesmo. E esse vírus ele se proliferou desde a queda em pecado lá de Adão e Eva. Mas Deus também, assim como o ser humano hoje, para evitar a proliferação de alguns vírus, recomenda o uso do álcool, recomenda também lavar as mãos com sabão, sabonete, evitar aglomerações. Deus também, após a queda, nos deu algumas recomendações para a luta contra esse vírus chamado pecado. E é tão interessante que também a água num desses usos que Deus nos deixou. Há o batismo, que é a palavra de Deus ligada à água, que então nos faz entrar ou nos tornar filhos e filhas de Deus. E quando nós passamos a viver como filhos e filhas de Deus por um meio que Deus providenciou para nós então passamos a viver uma vida no Espírito. Por isso diz assim, olha só como é a nossa vida. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Interessante, veja só, Deus aqui, o apóstolo Paulo está falando assim, olha só, muitas pessoas que não estão usando a prevenção dada por Deus, muitas pessoas ainda não vacinadas pelo antídoto de Deus, elas se deixam guiar pela sua natureza carnal, pela sua natureza humana, e olha só o que elas proliferam. Tudo aquilo que nós hoje achamos de maneira assim, sabe, abominável. Ou seja, é terrível quando nós vemos alguém causando um acidente por ter ingerido bebida alcoólica. Nós ficamos assim, sabe, muitas vezes desapontados quando nós vemos talvez uma família desfeita por causa de uma imoralidade sexual e assim por diante. Mas por quê? Porque as pessoas estão deixando de fazer uso daquilo que Deus nos deixou. Deus ele colocou em nós o seu Espírito por meio do batismo e ele quer que nós vivamos, é claro, com base nesse Espírito. Mas o Espírito de Deus, escreveu o apóstolo Paulo, produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Sim, Deus sabe também que o vírus denominado pecado é um vírus destruidor. E ele providenciou a vacina, batismo, pregação da palavra. E ele nos dá o Espírito Santo por meio do batismo, por meio da pregação da palavra. Para quê? Para lutar contra esse vírus a cada novo dia. É como se fosse a cada novo dia usar o nosso álcool gel. A cada novo dia lavar a nossa mão com água e sabão para evitar que esse vírus que já está em nós nos contamine a ponto de nos destruir. Deus também tem uma preocupação conosco. Sim, porque ele sabe que existe em nós
um vírus muito mais destruidor que o coronavírus. É o vírus denominado pecado. E para o pecado, Deus enviou o seu Filho para nos perdoar. Para o pecado, ele nos deu o batismo para nos levar à fé em Cristo. Nos deu e nos dá a pregação, os pregadores da sua palavra, para que esses, por meio do poder da palavra, também façam com que as pessoas creiam. Deus se preocupa conosco, por isso nos previne ainda hoje. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, forte abraço e olha, não esqueça, tá? Nesses dias é essencial o uso do álcool e lave sempre as mãos com muita água e também com muito sabão. E alguns perguntam, quanto tempo, pastor? Bom, enquanto você lava aí as suas mãos, ore o Pai Nosso. É isso mesmo, ore o Pai Nosso. Terminou a oração do Pai Nosso? É hora de tirar o sabão das mãos e enxugá-las. E depois, não esqueça de passar um pouquinho de álcool. Deus te abençoe. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.